todos sabem, mas hoje é o Sábado Missionário da Mulher Adventista. Então, não sei se vocês perceberam, temos muitas mulheres aqui à frente hoje. E não poderia deixar de ser diferente, nós convidamos hoje uma pessoa muito especial. Érica, por favor. A Érica é psicóloga, Érica Garcia. Ela já é conhecida de alguns pais e adolescentes da nossa igreja. Ela faz um trabalho maravilhoso aqui com a gente. Sempre que nós convidamos, ela está aqui disposta a nos ajudar aqui com a educação dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. E prontamente ela aceitou o nosso convite hoje. Érica, Deus te abençoe muito, Deus te use e muito obrigada por estar aqui conosco, tá bem? Bom dia, bom sábado. Aqui já está virando a minha segunda casa, né? Vocês enjoarem, vocês vão ter que reclamar com a administração. É um prazer muito grande poder estar aqui. Eu gosto muito de vir nessa igreja. Essa igreja transmite muita paz. Eu gosto muito de jardim, então esse jardim aqui me dá uma tranquilidade muito grande. E graças a Deus que nós temos a casa de Deus para vir e para louvar, mesmo que de vez em quando a gente tenha preguiça, mesmo que de vez em quando a gente não queira vir porque a gente se desentendeu com fulano, com Beltrano, ou porque a gente acha que a nossa alegria vai estar em qualquer outro lugar, né? Que não é um fato, não é. E como hoje é o sábado missionário, falar de missão, desde que eu me conheço por gente, desde que eu sou pequenininha, assim, a igreja fala de missão, né? Fala a história da igreja, toda é ligada a esse contexto de testemunho, do quanto a gente tem que mudar a nossa vida, quanto a gente tem que falar de Jesus para as pessoas, mas falar de Jesus para algumas pessoas é difícil. Algumas pessoas dizem que, já faz anos que eu escuto isso, que elas não gostam de trabalho missionário porque elas têm vergonha e têm constrangimento, né? E elas não gostam de entregar livro ou de entregar folheto. Eu sou da época que a gente saía e abordava as pessoas na rua e conversava com todo mundo. Quando eu tinha 13 anos, uma pessoa da igreja, eu fazia parte de um grupinho muito pequenininho que tinha na rua da casa da minha mãe, em São Paulo. E uma senhorinha da igreja, muito humilde, me convidou para fazer uma escola sabatina filial lá no meio da favela, bem no meio, assim. São Paulo tem muita favela e muita favela grande. E com 13 anos, então, eu falei assim, mas será que eu vou conseguir, né? Então, era para uma criança, que eu era uma criança, falar para outras crianças. E naquele momento eu comecei a me envolver. Então, eu buscava tema, eu buscava material, a gente tinha o flanelógrafo. Ainda tem flanelógrafo hoje? Eu já estou perdida já, gente, já passou muito tempo. Mas eu sou da época do flanelógrafo, que a gente ia na trimestral. Em São Paulo, no caso, a gente pegava ônibus, trem e metrô. E a gente ia feliz para a trimestral. Por quê? Porque lá a gente ia encontrar material e a gente ia buscar material para as crianças e a gente ficava mais enlouquecido porque sabia que eles iam gostar. Como a igreja que eu pertencia era muito pobrezinha, a gente encapava um papelão com flanela. Eu fazia isso constantemente, porque a minha mãe queria lavar a flanela. Aí eu tinha que desencapar para ela lavar a flanela. Então, eu ia, colava a flanela no papelão, e aí a gente ia montando os cenários para as crianças poderem ver as histórias bíblicas. E ali a gente fazia, cada trimestre era um tema. E foi dessa forma que, até de contar para vocês, eu me arrepio, porque é uma memória muito boa que eu tenho. Foi dessa forma que Deus foi me vinculando a Ele. Foi vendo a transformação na vida daquelas crianças e na minha, porque quanto mais eu aprendia
melhor eu me tornava. E quanto melhor eu me tornava, mais vontade eu tinha de levar para aquelas crianças os encontros de sábado. E nós ficamos naquela favela por 3 anos. 3 anos, todos os sábados eu ia na casa daquela irmã, ela juntava um grupo de crianças que dava em média 25, 30 crianças por sábado. E claro que uma das coisas que atraía as crianças é que no final tinha um lanche, né? E muitas não tinham o que comer em casa. Então, era uma época de muita escassez, mas dentro do que a gente tinha, a gente fazia. A gente fazia. O meu pai ficava muito bravo, porque ele falava assim, mas como que você, menina desse jeito, vai pegar um ônibus e vai até lá com essa sacolada de coisa? E se acontecer alguma coisa com você lá dentro? E minha mãe falava assim, não vai acontecer. Fica tranquilo. Se ela estivesse indo para um baile, eu me preocuparia. Mas para onde ela está indo, não vai acontecer. E o meu pai emburrava e saía. E eu fiquei lá por 3 anos, nunca me aconteceu nada. Tive vários intempéries, claro, né? Uma vez os traficantes vieram conversar comigo, porque a gente conversava com as crianças falavam para a gente dos abusos. E um dia ele veio conversar falando que as crianças estavam falando demais. Mas o instinto de sobrevivência que Deus nos dá é tão bom que eu me calei. A única coisa que eu falei para ele é, a gente vem aqui para falar de Jesus. Se elas querem falar alguma coisa, a gente vai ouvir. Mas não significa que a gente vai poder trazer a polícia para cá. Eu era uma menina e ele olhou e viu que eu era uma menina. Então, falar de vida missionária nos dias de hoje é como se a gente estivesse falando em grego para as pessoas. Estou falando besteira? Nós esquecemos que nós somos portadores de um vírus bom. Mas a gente gosta de ter e de cultivar os vírus ruins. Nós somos portadores de algo bom. Nós sabemos e lemos e estudamos coisas boas. Eu estou estudando com meu marido sobre a história da igreja e nós estamos estudando os grupos antigos, os menonitas, os valdenses, e nós estamos nos aprofundando nesse processo de aonde vem a igreja, da onde veio o protestantismo, né? Ele quer entender. E aí, dentro desse contexto, nós estávamos estudando esses dias e nós descobrimos que os jovens daquela época, os valdenses, não sei se todos sabem, eles tiveram que sair das cidades por causa da perseguição e da igreja romana. Vocês lembram disso? Então, por causa da igreja romana, os valdenses foram para as montanhas. E lá nas montanhas, eles se estabeleceram e permaneceram lá por séculos. Nesse período que eles permaneceram lá por séculos, eles passavam dias dedicando à educação dos filhos e dos jovens. Tudo estava ligado ao processo de educação. Então, não estava ligado à vaidade, não estava ligado a questões materialistas. Eles tinham o que precisavam para sobreviver e o foco era educar com amor. Então, quando chegava o inverno, e o inverno era muito rigoroso, eles pegavam os jovens e levavam para alguns locais que eles chamavam de escola, que a gente poderia chamar de nossos internatos hoje. E os jovens ficavam lá o inverno todo, cerca de 6 meses, eles ficavam lá, só estudando coisas relacionadas a Deus, educação, o amor de Deus. Esses eram os estudos que eles faziam. Esse era o foco. Quando chegava o verão, eles já tinham, dentro desse processo de estudo, eles também produziam coisas. Então,
eles pegavam aquilo que eles produziam e eles levavam para as cidades disfarçados. E quando eles se sentiam um pouquinho à vontade, quando eles percebiam que eles poderiam falar de Jesus, que aquela pessoa não entregaria eles, ali eles já começavam o processo missionário. Amém? Então eles conversavam, e os jovens eram preparados para isso. Era um Caleb proibido. Porque o que estava em risco era a vida deles. Se eles fossem pegos, eles iam entrar lá na arena, ser comido por leões. Então não era assim, mais ou menos. Era de fato. Então eles tinham que confiar muito na pessoa para que eles pudessem falar de Jesus. Então eles ficavam 6 meses enclausurados para talvez conseguir ganhar uma alminha para Jesus. Porque eles não podiam aparecer, não podiam saber que eles existiam, ou que eles ainda estavam ali, ou eles até sabiam, mas ignoravam, porque daria muito trabalho ter que ir lá nas montanhas, invadir montanhas e pegar a turma toda. Enfim, a história vai além e tem muita coisa pela frente. Mas eu queria dizer para você, quem é que Deus tem colocado no seu caminho? É sua família? É seu filho? É seu chefe? É a pessoa que está aí do seu lado? Que você de vez em quando olha feio porque você vem para a igreja mal-humorado? Quem são as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho? Porque se nesse momento você está bravo, ou você está triste, ou tem alguma coisa errada acontecendo, quanto disso é responsabilidade sua e não das pessoas? Porque nós gostamos de terceirizar, não é? Eu não falo de Jesus, porque se eu falar de Jesus eu vou ser mandado embora. Eu não falo de Jesus porque eu não tenho muito esse dom de ser missionário. Eu não falo de Jesus porque Ele não está habitando no meu coração. Eu não vou falar daquilo que eu não vivo. Eu não vou falar daquilo que eu não vivo. E sim, para falar de Jesus eu preciso me preparar. Eu preciso estudar. Eu preciso saber o que eu estou falando. Eu preciso mostrar com amor aquilo que Deus colocou para a gente, com amor também. Você não vê na Bíblia Jesus brigando com ninguém para que as pessoas aceitem Ele e o Pai dele. Ou tem, e eu não estou sabendo. Não, era com paciência, era com amor, era com análise. Será que a maioria de nós não está pregando o Evangelho de acordo com... Quando a gente prega o Evangelho, a gente está pregando de acordo com a nossa vontade? Eu falo. A pessoa faz pergunta para mim e eu fico bravo, porque eu acho que ela está questionando a minha religião. E fico bem bravo, porque eu não gosto das colocações daquela pessoa. E aí ali a gente já tem um probleminha. Eu estou falando de Cristo ou estou falando do meu ego? O que vem primeiro? Uma pessoa que está conhecendo a Deus, ela não sabe nada. Ela vai perguntar uma série de coisas. Uma série de coisas ela vai perguntar para a gente. E aí cabe a você entender o que é e qual é o seu objetivo com as coisas de Deus. Com aquilo que é sagrado, com aquilo que é poderoso. Porque a gente se distrai demais com coisas inúteis, com coisas bobas, com coisas que não trazem felicidade nenhuma. Quanto tempo a gente perde com essas coisas no nosso dia a dia? Não é bastante? É bastante.
Então, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de missão, na realidade, a gente está falando de um Deus que quer cuidar da gente. E por que é que eu e você estamos egoístamente guardando esse amor só para nós? Porque o egoísmo é assim. Eu não uso e ninguém usa. E ainda estão em débito comigo. Não é assim? Eu não uso, ninguém usa e ainda estão em débito comigo. Estão me devendo. Não, o amor é uma fonte que quanto mais você dá, mais você tem. Você doa, 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 doa. Eu escuto muito isso no meu dia a dia. Érica, mas eu faço tanto pelos outros e quando eu preciso ninguém faz nada por mim. Mas você só precisa de Deus. Ah, mas eu preciso de ajuda. Ah, então peça. Então peça. Mas precisar, a gente só precisa de Deus. Triste realidade o dia que eu descobri que eu não podia contar problema para minha família porque eles não davam conta. Não dava conta. Triste realidade. Me frustrei, fiquei mal, chorei, e a minha psicóloga falou assim, vai fazer o quê? Você vai bater neles? Você vai socar eles agora para que eles aceitem e que eles aguentem o problema? Você vai ser vítima por isso? Minha mãe é uma mãe maravilhosa. Teve um dia que eu estava com um problema grave de saúde, contei para ela, ela não suportou. Ai, filha, eu te ligo depois. Não falou nada. Ela só falou assim, eu te ligo depois. Nunca mais tocou no assunto. Se eu tivesse morrido, tinha ido. Agora, minha mãe não me ama por causa disso? É claro que não. Mas ela não suportou saber que a filha dela tinha alguma coisa grave naquele momento. E ela ignorou. E eu pergunto para ela, mãe, você lembra aquele dia que eu te liguei? Não. Quando foi isso? Eu falei assim, ainda bem que eu não morri, né? Se eu nem ia lembrar o motivo que eu morri. Na hora eu fiquei indignada. Eu falei, mas gente, ela desligou. Ela desligou. Eu acabei de falar para ela que eu estou com um problemaço de saúde e ela desligou. Ela fez bem assim, filha, está tocando a campainha, depois eu te ligo. Estou esperando até hoje, faz uns 8 anos. Então, assim, veja, o ser humano tem as suas deficiências, eles têm as suas limitações. E quando eu entendi isso, eu entendi o que é que a minha mãe pode fazer por mim. A minha mãe, por exemplo, quando eu estou doentinha em outros aspectos, quando não é muito grave, eu ligo para ela, ela vem para cá e ela passa comigo, e ela me ajuda, e ela faz comida, e ela cuida de mim, e ela vai fazer uma série de coisas. Ela só não pode desconfiar que eu vou morrer. Ela só não pode desconfiar que é grave. Mas, tirando isso, está tudo certo. Queridos, o amor de Deus está em todas as nossas ações. Há um tempo atrás, eu fui num congresso de psicologia, eu e a Marisa. Vocês conhecem a Marisa? A Wolf? Eu e a Marisa, a gente foi num congresso de psicologia e chegou um determinado momento do congresso que a gente se separou. Eu fui para um lado, ela foi para o outro, eu me inscrevi em umas palestras, ela se inscreveu em outros e assim foi. E eu me inscrevi num grupo, numa palestra, que eu achava que era uma palestra, sobre educação sexual. Como temos muitos problemas com a questão de educação sexual e com sexualidade, falei, essa aqui me interessa, vamos lá. Cheguei lá, tinha uns 20 gatos pingados assim na palestra, e quando a moça começou a falar e começou a explicar, ela começou a falar que ela tinha sido prostituta por 35 anos. E era ela que ia dar a palestra. Na hora, eu pensei assim, gente,
que abusada essa mulher vir aqui, num congresso de psicólogos, sabe como é? Aquela nossa arrogância interna, falar para mim. E, por outro lado, eu pensei assim, mas quem é você para falar alguma coisa? O que você acha, que você pensa da vida? Falei, não, eu vou ficar. Mas foi uma luta. Foi uma luta. Eu escutava o que ela falava e ela falando das histórias de vida dela, das profissionais. Ela é uma ativista conhecida no mundo inteiro. Ela é argentina. E ela era parceira de uma outra brasileira que já é falecida, que eu esqueci o nome dela agora, mas ela tem um livro que se chama Mãe, Avó é Prostituta. É outro nome, mas enfim, é isso. E ela escreveu esse livro. E elas eram ativistas, pessoas que cuidam do bem-estar das meninas que são profissionais do sexo, ou dos meninos que seja, dos profissionais do sexo. E ela começou a falar do que as meninas sofrem na rua, da questão das violências e tudo mais, do motivo delas usarem roupas curtas ou escandalosas, enfim. E de tudo que elas estavam fazendo para remodelar. E o papel delas era criar um sindicato para as garotas de programa, né? Ou para as profissionais do sexo, como elas gostam de ser chamadas. Nesse momento eu me indignei. Veio a Érica legalista. Falei assim, gente, que absurdo. Moral da história, para resumir, eu saí de lá com uma dor de cabeça. Fui para o hotel com a Marisa, nem conversava direito. Aí comecei a desabafar, Marisa, estou com um conflito. E ela já deu risada, né? Ai, já virou psicóloga em 3 segundos. Do quê? Psicólogo é assim, né? Não pode ouvir que já quer saber qual é o fundo, o que está acontecendo. Ela falou assim, não, foi assim, contei para ela. Ela fez assim, mas por que está doendo a sua cabeça? E eu não falava. Falei, eu não sei. Ela sabe? Claro que você sabe. Falei, não sei. Ela sabe. Falei assim, porque essa mulher é inferior a nós. Pronto, falei. E ela ficou me olhando assim, bem séria. Falou, ela é? Falei, não é. Mas eu acho que ela é. Aí ela falou, pois é, mas ela não é. E aí, gente, moral da história, foram 3 dias. Quem se inscrevia nessa palestra, Deus já sabia, né? Deus já sabia, falou assim, vem para essa daqui, que é aqui que eu vou te trabalhar. Vem para essa. Foram 3 dias. No último dia eu já estava abraçando a mulher, dizendo para ela que eu queria ir para as ruas, conhecer todas. Eu já era fã, porque o pastor Fernando fazia isso. Ele ia muito nas ruas que tinha prostituta e abraçava e conversava e falava. E as dependentes químicas ele levava lá para o meu grupo. E hoje eu sinto vontade de fazer a mesma coisa. Porque eu entendi que se ela não cuidar das pessoas, da classe dela, eu que não vou. Porque eu não tenho empatia, eu não passo pelo que elas passam, eu não vivo o que elas vivem na rua, na questão da humilhação. Agora, quando eu era pequena, os meus pais nem sabiam, mas estavam criando um preconceito em mim. Porque quando eu passava na rua, que tinham as prostitutas e os travestis, lá em São Paulo, a minha mãe falava assim, ai, Alberto, eu não gosto que você passa nessa rua, porque aqui tem um monte de moça de vida fácil. Não é assim? E, gente, não é nada fácil não, fácil é a minha. Não tem nada de fácil na vida delas. Não tem nada de fácil. Mas naquele momento eu tive que me deparar com o meu preconceito. Aí sim eu entendi por que Jesus disse para Maria Madalena, vai e não peques mais. Mas não é porque ele não amava ela, é que ele não queria mais vê-la sofrendo. Isso é missão. Missão é quando você olha para o outro e você diz assim, olha, eu vou te amar tanto que eu vou te contar uma história de uma pessoa que faz um monte de coisa boa. O mundo espiritual é mais forte do que o mundo material. Ele é mais importante do que o salário que a gente ganha.
Ele é mais importante do que aquele monte de coisa material que a gente cultiva. Porque material hoje você tem, amanhã não tem mais. É ou não é? Um dia você está com a conta cheia, no outro dia zerou tudo. Então, meus queridos, se colocar no lugar do outro é entender realmente o que o outro vive. E quando essas pessoas sentarem do nosso lado, outro dia, no nosso grupo de dependência química, faz tempo já, não foi outro dia, mas já faz tempo, entrou um travecão porque ele era grandão, de quase 2 metros de altura, vestido de moça. Aí ele entrou, sentou, todo elegante, ele era mais elegante que eu. Sentou, arrumou os cabelos e disse que tinha um problema com dependência química. E que o pastor Fernando tinha falado para ele ir lá, que ele queria resolver o problema dele com bebida. Gente, 3 semanas depois, essa criatura era tão amada no grupo, que o dia que ele não vinha, todo mundo ligava para ele para saber o que aconteceu. Porque por trás daquilo que a gente não quer ver, tem uma pessoa, um irmão nosso, querido, amado, uma pessoa que vai ensinar um monte de coisa para a gente. Ele contou para a gente um dia que ele estava com tanta vontade de beber, mas ele resolveu não pedir dinheiro para os pais dele. Não, eu não vou pedir dinheiro, eu vou dar uma volta, eu vou caminhar e eu não vou beber. Aí ele passou no meio de um cruzamento lá perto da casa dele, tinha uma macumba com uma garrafa de pinga. Aí ele olhou e falou assim, mas Deus, aí não dá, né? Vamos colaborar. E aí ele falou que ele não aguentou, foi lá e quebrou a garrafa de pinga. Amém? Amém. Amém, porque o trabalho missionário é assim. É estar num lugar onde ninguém julgue ele. Onde as pessoas... Mas nós rimos tanto aquele dia com ele, tanto, que eu chorava de tanto rir dele contando. Ele falou assim, eu saí sem dinheiro, eu não tinha R$1 para comprar tubão. Pus no minha peça uma garrafa de pinga bem na frente. Gente, são essas pessoas que nós vamos encontrar no céu. Amém? E são essas pessoas que precisam conhecer o amor de Deus. Porque se eu tivesse dito, ou alguém tivesse dito, esta pessoa é uma aberração, eu não sei se eu sendo colocada do lado dele e alguém pudesse enxergar a nossa alma, talvez eu fosse mais aberração que ele. Deu para entender? Talvez eu do lado dele e Deus enxergando a minha alma, talvez eu fosse muito pior que ele. Como é que está a tua alma? Como é que está o teu relacionamento com Deus e a tua relação com o que está em volta? Com a matéria, com o espírito, com a alma das pessoas. Com a alma das pessoas. Você se preocupa com isso ou você tem muita coisa para fazer? A gente tem muita coisa para fazer, né? Eu escuto muito, eu tenho muito serviço em casa, eu trabalho demais. Eu tenho 5 filhos, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos. Eu não tenho tempo para essas coisas. Aonde você quer construir a sua casa? Os valdenses chegavam a dedicar 6 meses de educação constante, o dia todo,
para formar caráter. E a gente não quer nem conversar com os nossos filhos. Aqui tem, ó, comunicação cheia de graça. Se você não leu esse livro, se você correu hoje à tarde para ler. Porque ele é o início do que está lá no lar adventista ou no lar sem sombras que a gente tem há tantos anos aí. Você quer educar a tua família? Você quer que os teus filhos não tenham problema com vícios, dependência química, transtornos de personalidade? Você quer que a sua esposa se sinta amada? Você quer que o seu marido se sinta respeitado? Vai buscar informação. Se fortaleça. A gente sempre acha que vai existir o amanhã, porque nós estamos há séculos no conforto. Sabe qual é a diferença nós valdenses? É que eles passaram séculos e séculos se preparando. E nós, nessa metade de século, de 30 anos para cá, nós estamos desistindo. Nós estamos desistindo de nos preparar. Então eu me torno egoísta, ciumento, ciumenta, materialista e me distraio com coisas que não vão somar em nada. E quando eu luto por nada, eu me deprimo. Então, queria que você abrisse a sua Bíblia em Coríntios 1:13. Super famoso. Primeiro Coríntios 13. Falei errado. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia diz o seguinte, o título: A Suprema Excelência da Caridade, ou a Suprema Excelência do Amor. Sabe o que significa excelência? Fazer rápido e fazer bem. Excelência. E aqui está colocando como poder supremo. O que significa? O que significa poder supremo? Máximo. Então, a suprema excelência do amor. Vamos ver se isso é necessidade ou não. Vamos lá. E ainda que tivesse, vou no versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, o que acontece? Nada seria. E ainda que distribuísse toda a fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, ela não se ensoberbece. Ou seja, ela não fica falando de si mesma. A caridade, ela é caridade por necessidade, assim como Deus de necessidade. É por necessidade. O 5, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Érica, eu não confio em ninguém. Escuta isso direto. Eu não confio em ninguém. Pode confiar. Se a pessoa fizer algo errado, ela está fazendo algo errado para ela. Para ela. Pode confiar. O amor não suspeita. Não folga com a injustiça, folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias,
serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Enfim, aqui segue os... Mas eu queria dizer uma coisa para você. O amor, ele é inteiro. O amor não é pela metade. Se for pela metade, ele está distorcido. E se tem uma coisa que a gente gosta, é de distorcer o amor ao nosso bel prazer e ainda querer que outras pessoas amem como a gente ama. O amor de Deus é puro e ele é pleno. Se você colocar a ciência, se você colocar o teu desejo, qualquer outra coisa que faça o outro sofrer, ou que faça você sofrer, isto não é amor. O amor ajuda e alimenta, ele estrutura. O amor vai fazer você se sentir bem quando você terminar a obra. Sair realizado, mesmo que você esteja cansado. Eu estou falando besteira? Queridos, que no dia de hoje, esse sábado tão gostoso que a gente tem, com as nossas blusas quentinhas, a nossa casa gostosa, o nosso lençol cheiroso, a gente possa lembrar que lá fora tem um monte de gente precisando do amor de Deus, de cobertor, de comida. As pessoas têm fome, desejo e vontade de ser feliz como nós. Lembre-se, se a minha alma for do lado daqueles que eu desprezo, o que será que Jesus vai ver? O que é que ele vai ver? O que ele vai perceber? Que hoje Deus possa mostrar a cada um de nós todos os nossos pecados, pelo menos aqueles que a gente suporta, aqueles que a gente acaricia, e que em nome do Senhor Jesus ele quebre todas as nossas justificativas. Aquela justificativa de eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, eu não posso por aquilo outro. Pense nisso, porque o amor é a maior estrutura e a maior herança deixada por Deus. E é essa herança que você pode deixar para os teus filhos e para as pessoas que passam pela tua vida. É o amor. Que Deus tome conta da vida e que aquilo que é frágil, doente e está sendo acariciado seja arrancado. E que Deus coloque no nosso coração a vontade dEle. Dediquem-se às suas famílias, não se arrependam disso jamais. Porque um dia, nós vamos simplesmente continuar aplicando sem medo e sem pecado o que nós já vivemos aqui. Amém? Que no céu a gente não sinta a diferença assim absurda. Que a gente viva um amor tão grande nessa terra, que a gente chegue no céu, a gente diga assim, esse é o meu lugar, eu reconheço esse lugar. Era realmente aqui que eu queria estar. Eu gosto do cheiro, gosto da cor, gosto de estar aqui. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Fazer oração? Pode fazer oração? Então vamos fazer oração? Pode curvar a sua fronte. Ficar em pé? Vocês fazem em pé? Então vamos fazer em pé. Querido e bom Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada porque o Senhor tem nos abençoado e tem nos mostrado que nós precisamos rever os nossos conceitos todos os dias. Todos os dias nós precisamos de Ti, Senhor. Cuida de nós nesse sábado maravilhoso, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas de forma abençoada e que nós possamos perceber, Senhor, o quão longe nós estamos de Ti. Nos ajuda a fazer esse caminho de volta. Nesse caminho de volta, Senhor, nós temos que reconhecer as nossas falhas e os nossos erros.
que o Senhor possa nos mostrar e nos tornar consciente, todos eles. Ajuda-nos e desde já, tira de todos nós a reclamação. Que o nosso coração seja preenchido por gratidão e que o Senhor preencha de forma maravilhosa e nós possamos nos tornar gratos e apresentar isso às pessoas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.